como nosso irmão Marcelo nos colocou, nós estamos estudando aqui sobre família, estamos falando sobre a educação dos filhos, a condução dos filhos pequenos, e começamos no domingo passado a olhar para Efésios capítulo 6, versículo 4. Quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Efésios capítulo 6, versículo 4. Eu vou ler novamente esse texto, irmãos. Efésios capítulo 6, versículo 4, nos diz assim: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Nós vimos a primeira parte deste versículo aqui, vimos que pais aqui é uma referência à figura masculina no lar, é o pai. Não se referia ao pai e à mãe, ainda que isso não exclui a mãe dessa tarefa. Isso é claro para nós, né? É evidente para nós, porque em outras passagens a palavra do Senhor vai citar pai e mãe, né? Vai falar disso. Desde o Antigo Testamento, Deus vai falar o pai e mãe. Aqui, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, ele usou uma palavra aqui que se aplica à figura masculina, o pai. O pai tem um papel muito importante por sua responsabilidade, sua liderança no lar. Tudo é responsabilidade dele. A mulher é auxiliadora idônea, ela tem a sua parcela de responsabilidade. A mulher tem uma grande influência no lar. Não é sem motivo que Provérbios capítulo 14, versículo 1 vai nos dizer que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Então mostra a importância do papel feminino da mãe no lar, não é? Da mulher no lar. Isso mostra para nós que ela não é isenta de responsabilidade perante o nosso Deus, não é? Ela tem o poder de edificar uma casa e tem o poder de destruir uma casa. E ela, tendo sabedoria, ela atinge isso, né? Ela trabalha na edificação do seu lar, na sustentação da sua família. Mas o homem tem uma responsabilidade perante Deus, ele é o cabeça do lar, ele é o responsável. É por isso que por vezes nós vamos ver na palavra do Senhor Deus chamando os homens à sua responsabilidade. Quando as coisas não iam bem, era primeiro os homens que Deus chamava para falar, para prestar contas, né? Então a palavra de Deus coloca essa responsabilidade sobre a figura masculina no lar. O pai, é isso que o apóstolo Paulo fala aqui neste verso. E aí nós vimos então, depois, a parte negativa do verbo, né? do versículo, né? Não provoqueis vossos filhos a ira. Nós pensamos, refletimos sobre isso, que a ira, como a ira está ligada a desejos, e é papel do pai trabalhar com os filhos, ensinando-os a lidar com seus desejos, até mesmo frustrando os filhos em algumas ocasiões, para que eles aprendam que eles não serão atendidos em todos os seus desejos, para que eles não se tornem pessoas iradas. Como nós vimos, a ira é a reação errada, a reação pecaminosa, quando as coisas não saem da forma como nós queremos. Ira está diretamente ligada a desejo. Nós vimos essa parte negativa, né, do versículo, né, é um não, né, não provoqueis os vossos filhos a ira. E agora nós vamos falar da parte positiva do versículo. Eu me lembro, irmãos, que há muitos anos atrás, né, eu estava, eu acho ainda na época do seminário, eu ganhei de um dos meus professores uma série de fitas cassete, né? Você sabe o que é fita cassete, né? Lembra o que é isso, né? Ou já viu alguma vez em algum lugar? Não é? E aquilo sai som, sabe? Tinha um aparelhinho que existia, a gente colocava dentro assim, fechava uma portinha, apertava um botão chamado play,
E aí ele começava a girar lá, a gente até escutava um pouquinho o motorzinho girando antes, aí de repente saiu um som, uma caixinha que tinha assim, e aí saía som, e essa fita cassete, na verdade era um cassete que tinha uma fita que corria ali dentro, você lembra disso? E aí tinha capacidade de gravar sons ali, era uma coisa fantástica assim. Vê como nós evoluímos, né? A gente, como... os jovens não sabem mais o que é essa tecnologia tão avançada, né? Mas eu ganhei uma série de fitas cassete, e que era sobre mudança bíblica. Na verdade, havia sido feita há alguns anos atrás, se não me engano, foi nos anos 80, havia sido feita uma conferência aqui no Brasil sobre aconselhamento, e o tema era mudança bíblica, era a conversão e a mudança pela qual o crente passa após a sua conversão. E o palestrante falava tantas coisas assim interessantes, e eu ouvi todas aquelas palestras. Aliás, tenho essas fitas até hoje, tenho um aparelho para ouvir, não é? E é muito interessante, assim, uma coisa que ele havia dito, era David Powlison, o palestrante, e uma coisa que ele disse assim, é que Deus, ele trabalha nas áreas em que nós somos fracos. Ele toca na vida dos seus filhos, naquilo que seus filhos precisam crescer. Deus, ele não trabalha nas áreas em que ele sabe que nós já somos fortalecidos naquela área. Ele vai sempre na área da nossa fraqueza. É por isso que a palavra de Deus sempre vem com este propósito sobre nós, de nos corrigir, de nos levar a reconhecer as nossas fraquezas, as áreas onde nós não somos, não crescemos. Então, por isso Deus, ele expõe para nós os nossos pecados, sempre com este propósito, amorosamente, de nos fortalecer naquelas áreas em que nós precisamos. E por isso que a gente evita, irmãos, porque a gente pensa como a palavra de Deus, né? A gente evita ficar falando coisas que a gente sabe que as pessoas já sabem, que isso aqui não tem dificuldade nenhuma, isso aqui, as pessoas, falar coisas, por exemplo, que o mundo fala, até o mundo já fala isso, né? Nós sempre procuramos mostrar aquilo que nós temos. Nós sempre desejamos enxergar aquilo que nós temos dificuldade perante a palavra do Senhor, não é? Então, os pais precisam, a palavra do Senhor fala para nós nas áreas em que nós precisamos crescer como pais, que nós precisamos reconhecer nossas falhas, pecados, nos arrependermos delas. Então, por isso a Bíblia tem esses mandamentos negativos, né, onde se começa com a palavra não, porque há uma tendência em nós em dar os passos fora da palavra de Deus. Nós somos ovelhas. Ovelhas não tendem a andar no caminho. Ovelhas tendem a se afastar do caminho. A natureza das ovelhas é se desviar. Mas Deus então vai nos corrigindo, Ele vai nos posicionando como nosso pastor, Ele vai adiante de nós e Ele quer que nós olhemos firmemente para Ele, para que nós não nos afastemos. E quando nós nos afastamos, Ele tem que vir, tem que nos buscar, tem que corrigir a nossa rota, corrigir o nosso caminho. É por isso que a palavra do Senhor fala assim, os mandamentos negativos, né? E por isso que nós olhamos também para os nossos filhos, com esse discernimento da palavra do Senhor e vendo as correções que nós precisamos fazer em suas vidas. Mas, no entanto, não é só isso, tem o lado positivo também. Então, se a primeira parte do versículo, ela diz, não provoqueis os vossos filhos a ira, e nós vimos isso domingo passado, que a criança não nasce como uma folha em branco, onde será impresso ali aquilo que os pais fizerem, aquilo que o contexto fizer por ela, a cultura fizer sobre ela, a vida social dela, tudo isso vai imprimir nela aquilo que ela vai ser. Não, isso não é verdade. A palavra de Deus nos mostra que a criança vem como uma folha absolutamente preenchida, e é necessário então tirar aquilo que já está lá, já está na criança. Jesus disse que é do interior do homem que vem as coisas que o contaminam, então é preciso tirar. Porém, ao tirar, a Bíblia também diz que nós temos que colocar algo no lugar.
Por isso a Bíblia vai dizer que nós devemos nos despir do velho homem, nos revestir do novo homem que se refaz em Cristo Jesus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Ela nos diz em Efésios capítulo 4, versículos de 20 a 22. Então você tira e põe algo no lugar. Essa é a tarefa, né? É a tarefa que os pais têm. Então é afastar o filho daquilo que já está no coração dele. Por isso também Provérbios vai dizer que a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. Então, é afastar a criança da estultícia que já está no coração dela. Estultícia no livro de Provérbios é insensatez, é loucura, é indisposição de andar no caminho reto. Isso é a estultícia no contexto do livro de Provérbios. Então, isso já está ligado ao coração da criança. Então, o pai vai agir, vai corrigir a criança para afastá-la daquilo que já está lá. E como faz isso? Aí é preciso acrescentar coisas no lugar. Eu penso que a segunda parte do versículo 4 vai falar sobre isso. Então, o apóstolo Paulo disse criar os filhos, né, na disciplina, e nós vimos isso também domingo passado, que alimentar o filho, e obviamente aqui não é alimentar fisicamente, não é? A palavra que ela faz uma analogia, não é? É alimentar no sentido de fazê-la crescer, de se desenvolver, de amadurecer. Então nós refletimos aqui sobre a infância, como os dias bíblicos viam a infância. A infância não era adorada, a infância absolutamente não era idolatrada, a infância era uma fase da vida que deveria ficar para trás o quanto antes possível, deveria deixar para trás a infância, os filhos precisavam amadurecer logo, né? Era essa a ideia, isso que significa criar, é fazer amadurecer, trazer para a vida adulta. Então, como isso vai funcionar então? Aí o apóstolo Paulo diz, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A disciplina aqui vai envolver, irmãos, treinamento. Aqui vai envolver repetição, vai envolver insistência com a criança. E essa é a tarefa dos pais, é ser repetitivo. Isso não significa, irmãos, necessariamente ser tedioso, não é isso. Mas é saber que é pela repetição que uma coisa fica, que uma coisa se estabelece. Veja como Deus é repetitivo conosco na sua palavra. Você lê a Bíblia do começo ao fim, são histórias, narrações, mandamentos, há contextos diferentes, são histórias muitas vezes empolgantes, mas os princípios que Deus quer comunicar são basicamente os mesmos. São poucos até, poucos, nem são muitos, mas Deus sempre os repete, sempre insiste neles, sempre, não é? Ele vai falar as mesmas coisas. O apóstolo Paulo até fala para os filipenses que ele não sentia nenhum desgosto em ser repetitivo com eles. Ele diz, a mim não me desgosta repetir-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós outros. Quando você lê a segunda carta do apóstolo Pedro, ele diz assim, enquanto eu estiver aqui, eu repetirei para vocês. Enquanto eu estiver aqui, eu vou trazer vocês lembrados destas coisas. Então, a palavra de Deus, ela é assim, Deus é assim conosco, e essa é a ideia também aplicada no relacionamento dos pais com os filhos. Isso é treinar os filhos, é levar os filhos a fazer, levar os filhos a agir. Isso aqui é o lado positivo. Agora, isso, irmãos, vai requerer tempo com os filhos, tempo com eles. A criança revela aquilo que está no seu coração. Provérbios capítulo 20, versículo 11 vai nos dizer, até a criança dá a entender se aquilo que ela faz é puro e reto. Então Deus está nos dizendo que até a criança revela o que está no coração dela, para que os pais possam ver, para que os pais possam perceber e desviá-la daquilo que está no coração dela. Agora, como fazer isso sem tempo com a criança? Sem observar a criança? Sem estar junto dela? Como que eu vou discernir o que a criança está fazendo? Como é que eu vou conhecer esse caminho dela? Então nós precisamos observar o caminho da criança, e isso envolve tempo com a criança.
É lamentável, e isso acho que nós entramos com a nossa tristeza, né, com o nosso lamento. É lamentável como nós vivemos, irmãos, essa época em que a criança tem cada vez menos tempo com os pais. O mundo, ele tem dito o que é a vida ideal. O que é uma vida ideal. E então ele diz também o quanto custa essa vida ideal. Ele diz, isso aqui é o ideal e custa tanto. E aí os pais, eles são levados, eles são seduzidos a conquistar a vida ideal para os filhos. Então eles querem o dinheiro para isso. Eles acham que eles precisam ter o dinheiro para isso. Então os pais saem para o trabalho e as suas agendas são preenchidas porque é preciso ter o dinheiro para dar a vida ideal para os filhos. Para dar a eles aquilo que foi estabelecido como o padrão. Então, consequentemente, nós temos filhos cada vez com menos presença dos pais. Menos a presença deles. E aí a gente ouve essas expressões, tempo de qualidade. É preciso ter tempo de qualidade, e aí alguns até colocam como um antagonismo, tempo de qualidade versus quantidade de tempo. E então dizem, olha, o importante é ter o tempo de qualidade e não quantidade de tempo. Isso é um engano, irmãos. É preciso quantidade de tempo. É preciso isso. Se nós entendermos que aqueles primeiros anos, o começo da vida, ele é tão importante, ele é determinante. É por isso que o irmão Marcelo leu aqui, o que ama o seu filho, cedo o disciplina. Sabe o que é cedo disciplinar, né? É o começo da vida. São os primeiros dias, os primeiros meses, os primeiros anos da criança, onde vai se formar nela, vai direcionar o caminho que ela vai seguir. Isso é cedo. E a Bíblia diz, o que ama o seu filho, cedo quer corrigir o caminho dele. Por isso também a palavra do Senhor vai nos dizer que nós devemos castigar os nossos filhos enquanto há esperança. Há o período da esperança. Quando eu vejo aí os estudiosos dizendo, olha, o caráter da criança é formado até o 3º ano de idade, depois do 4º ao 6º ano, já vi um especialista falando isso, ali é feito o reforço e depois do 7º ano em seguida, aí já diminui muito a capacidade que os pais terão de formar o caráter daquela criança. Aí eu falo, que novidade eles estão dizendo? A Bíblia já diz isso. A palavra do Senhor já nos disse isso, o nosso Criador nos disse isso. Aquele que traz a criança ao mundo e a coloca sob a responsabilidade dos pais disse isso. Então há uma necessidade de tempo. E é por isso que eu lamento assim, que o mundo, como ele ignora Deus, como ele ignora o nosso Criador, então ele trabalha a agenda definida pelo que ele diz que é o ideal. Ele trabalha a agenda da sociedade e nós estamos nesse mundo aqui. Nós somos influenciados por ele. E então é por isso que eu lamento, e eu acho que nós deveríamos lamentar. Porque no plano de Deus não deveria ser assim. No plano do Senhor, Ele quer tempo. Ele quer tempo. Tempo com a criança. Tempo para discernir o coração dela. Conhecer o que está no coração dela. Mas nós vemos essa realidade com a qual nós temos que lidar, nós temos que viver aqui dessa forma, e em que os filhos têm cada vez menos tempo com os pais. E aí você vê como é que é o mundo, né? A agenda das crianças também são cada vez mais preenchidas. E a escola vai cada vez mais alongando o seu tempo para que as crianças fiquem lá,
para que os pais possam saber onde elas estão, e elas estão ocupadas lá, elas estão sob a tutela de alguém lá, que não é seu pai, não é sua mãe, mas ela está sob a tutela de alguém. Alguém está tendo tempo com essa criança, porque o mundo, olha, precisamos resolver esse problema. O mundo tenta resolver o problema. Nós precisamos resolver o problema. E então o Estado ele trabalha para que as crianças sejam ocupadas cada vez com menos idade e cada vez num tempo maior. Isso é uma realidade. Nós vimos isso sendo construído. Essa geração aqui viu isso. Essa geração observou isso sendo construído. Então a realidade tem menos tempo. E como esse tempo é usado então? Como esse tempo vai ser usado para investir? Então a criança, ela dá indícios daquilo que está no coração. E os pais vão precisar disso, vão precisar estar atentos para compreender aquilo que discernir aquilo que está no coração dela. Esse é o modelo que nós vemos em Deus, Deus como nosso Pai. E Ele é o grande modelo de pai que nós temos para nós. Os pais, eles devem ser, então, aqui é o lado positivo, né? Você tirou e você vai colocar. Então, se você vai colocar, o que vai ser colocado? Como o pai e mãe vão agir, né? Então, você tem aqui nós podemos dizer um equilíbrio, né? Você vai ter a correção e você vai ter a colocação. Você vai ter a retirada, você vai colocar algo. Então, há um equilíbrio aqui. Isso requer tempo, requer caminhar juntos, não é? E ter essa observação. E Deus, Ele faz assim. Então, haverá momentos em que o pai vai ter que dizer, olha, não é assim que se faz, não é por aí, não é, isso está errado, e corrigir o filho. E haverá momentos em que o pai tem que ser um encorajador. Eles têm que encorajar, eles têm que motivar, né? Eles têm que fortalecer os filhos. Então, nós vemos na pessoa do nosso Deus isso. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Josué, no capítulo 1. O livro de Josué, capítulo 1. Josué capítulo 1. Josué é o 6º livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. Josué capítulo 1. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até ao grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que tu andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite,
para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Veja como Deus age. Veja como Deus, ele se coloca como um encorajador, como ele se coloca como um incentivador, como ele promete estar ao lado. Deus aqui, ele se põe ao lado dos seus filhos, no caso aqui é Josué, mas isso aqui é o caráter de Deus, o caráter dele como pai. Ele encoraja Josué, ele dá a certeza para Josué que ele nunca estará sozinho. Nunca, ele vai estar junto com ele, ele vai estar ao seu lado, ele vai acompanhá-lo. O que nós subtraímos aqui, irmãos, sobre o nosso papel como pais? Pais devem motivar os filhos, pais eles devem apoiá-los, eles devem inclusive reconhecer o esforço e o acerto dos filhos. Não é só negatividade, tem esse lado positivo de reconhecer, de incentivar, de encorajar. Os pais devem demonstrar alegria quando os filhos fazem aquilo que é certo, aquilo que é correto. Isso requer estar ao lado, isso requer estar o tempo todo. Veja que Deus promete aqui: jamais te desampararei, jamais, eu serei contigo, você nunca vai estar sozinho, eu vou estar do seu lado. Então os filhos, eles devem saber que eles sempre poderão contar com os pais, que os pais estarão ali, que os pais estarão junto deles. Os pais estarão como encorajadores, como aqueles que os corrigirão, mas estarão sempre ali. Isso aqui, irmãos, requer tempo. Isso aqui requer usar o tempo, intencionalmente. É investimento aqui, é investir na vida dos filhos. É por isso que Provérbios 20:11 nos dá esperança, quando diz que nós podemos conhecer o coração da criança, discernir, ela dando a entender se aquilo que ela está fazendo é puro e reto. Então a criança nos mostra isso. Então, como pai, quando está ao lado, está caminhando junto, é um privilégio observar o desenvolvimento da criança, poder acompanhar o aprendizado da criança. Aqui, irmãos, não é aprendizado acadêmico somente. Não é só isso, obviamente vai incluir isso, mas é o aprendizado da criança como homem no sentido de ser humano, o desenvolvimento dela, ela aprendendo as coisas, aprendendo os relacionamentos, aprendendo a se relacionar, e o pai instruindo isso na vida da criança, ensinando-a, não é, como ela vai viver dentro de casa, como ela vai viver na relação com seus familiares, para que depois fora de casa, como ela vai viver com as outras pessoas, como ela vai conviver em sociedade. Então os pais devem trabalhar com as crianças, nesse sentido. Agora veja, por isso é que Deus, ele deu aquele mandamento lá, de Deuteronômio capítulo 6, vamos abrir lá, se você está em Josué aí, é só voltar aí, Deuteronômio capítulo 6, eu vou ler a partir do versículo 1, e os irmãos acompanhem aí, Deuteronômio capítulo 6, ele diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te.
Irmãos, é um texto, obviamente, muito rico. Há tantas coisas aqui nesta passagem. E é um texto, irmãos, muito rico. É um texto que, obviamente, tem tantas coisas aqui. Mas nós subtraímos aqui a ideia de ser intencional, a ideia de planejar, sabe, visualizar o caminho da criança e o que eu penso para ela no futuro. Como um homem, como um ser humano formado, como alguém que precisa saber lidar e viver em sociedade e, sobretudo, viver diante de Deus. Então, a ideia aqui é ter esse objetivo. Os pais saberem que eles têm este alvo a ser atingido. É por isso que Deus diz aqui, você vai fazer isso, tendo a minha palavra no teu coração, pai e mãe. Essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. E aí, estando no teu coração, aí você vai trabalhar com seu filho. E vai trabalhar como? Assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. O que isso significa? Tempo. O tempo todo. É tudo voltado para um único objetivo. É toda a vida da criança, tudo que se fizer pela criança, tudo que se fizer com a criança, tendo como este objetivo. Levar a criança a reconhecer que o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor e que é sabedoria viver sob seus mandamentos, sob seus estatutos. Tudo tendo este objetivo. É por isso que nós falamos lá, quando ele diz, vós pais, criai os filhos. É ser ativo, não passivo, ficar torcendo. E como eu ilustrei domingo passado, você dá o tiro, e aí depois você vai e circula o alvo, onde você acertou o tiro, para você amenizar sua consciência e achar que não errou. Não é isso. É ter a intenção de acertar no alvo. E isso é um objetivo, da forma como viver. A tarefa que se recebeu do Senhor. É o que Deus diz aqui. Então é trabalhar com a criança o tempo todo. O tempo todo, isso é ser intencional. Então, por isso o apóstolo Paulo vai dizer a respeito da admoestação, disciplina e admoestação. A disciplina envolve isso. É um treinamento, aliás, a palavra literalmente é treinamento. Quando Deus fala também do seu papel de pai, em Hebreus capítulo 4, ele usa várias vezes essa palavra lá naquele texto, não é? De disciplina, de correção, que é a ideia de treinamento, é treinar a criança. A criança precisa de treinamento, e treinamento envolve essa repetição. Nós vamos voltar ao texto aqui daqui a pouco. Então o apóstolo Paulo diz a disciplina e a admoestação. Admoestar, então, irmãos, agora voltando lá para Efésios capítulo 4, ele usa esse termo também, admoestação. A admoestação, ela é uma palavra que significa literalmente colocar na mente. Por isso que a gente falou, você tira e você põe. Você tira o que está errado e você tem que ter a intenção de colocar o que é certo. De colocar ali os pensamentos de Deus. A palavra admoestação, ela é uma palavra composta no original, na língua grega, e ela traz literalmente essa ideia, colocar na mente. Ou seja, moldar a forma da criança pensar, moldar a forma da criança enxergar o mundo à sua volta, enxergar as coisas. E o que isso significa? Enxergar tudo do ponto de vista de Deus. Isso é, irmãos, Deus em todas as coisas. Por isso que ele falou lá, você vai inculcar, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, é Deus sobre nós, Deus sobre a criança, tudo tendo a ver com Deus. É isso que significa essa palavra aqui, de admoestar, é colocar na mente, literalmente. Então isso significa trabalhar a forma como os filhos vão pensar. Então Deus, ele tem chamado os pais para fazer isso, a formar o pensamento dos filhos. Isso, novamente, vai requerer tempo. Aqui é o lado positivo. Tira a criança e coloca num outro lugar. Isso, irmãos, é feito com palavras.
palavras. Deus quer que usemos palavras. Eu acho interessante quando, é óbvio que ali ele está falando do casamento, mas isso nós sabemos que Deus faz conosco também, Ele nos diz palavras o tempo todo. Em Efésios capítulo 5, quando ele, a partir do versículo 25, quando ele fala do casamento, ele diz: vós maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse por meio da sua palavra. Por meio da lavagem de água pela palavra, ele diz literalmente lá. Então, como é que o amor se expressa? Como é que uma pessoa ama? Como é que uma pessoa faz? Como Cristo, e como Cristo faz com a igreja? Ele a santifica por meio da lavagem de água da sua palavra. Lá em João capítulo 15, versículo 5, ele diz para os seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então a palavra, é o uso da palavra. Então pais precisam usar palavra com seus filhos. Filhos precisam ouvir a voz dos pais. O tempo todo ouvindo a voz dos pais. Então isso é ensinar a palavra de Deus para a criança. Gastar tempo com ela, intencionalmente, com a palavra de Deus. A partir da palavra de Deus virá tudo. Tudo. O que é inculcar? O que é inculcar, como disse Deuteronômio, se não usar palavras? O que você vai inculcar sem usar palavras? Ali é literalmente palavra. É insistir, é repetir, usando a palavra. Então a palavra de Deus tem que dirigir o lar. Se vai dizer palavras, as palavras têm que ser palavras que edificam, como nos diz Efésios capítulo 4, versículo 29. Palavras que conduzem as pessoas para Deus. E então, a partir da palavra de Deus, tudo vai ser ensinado para a criança. E o que vai envolver? Respeito. Ensinar a criança a ter respeito. Porque elas são rebeldes por natureza. Então, você tira a rebeldia e você põe no lugar respeito. Ela tem que aprender a respeitar os adultos, porque é isso que a palavra de Deus ensina. Então, como vai fazer isso, senão tempo, palavra, repetição? Então, ensinar ela a respeitar, ter respeito para com os pais, respeito para com os mais velhos, respeito para com os da sua idade, da mesma idade. Isso envolve tempo, isso envolve a admoestação. São pensamentos que vão sendo colocados sobre a criança, no papel que Deus dá aos pais. Então, colocar na mente, isso nos remete novamente a Deuteronômio. Tu as inculcarás. E eu achei interessante quando eu estudei esse verbo inculcar, a sua raiz na língua hebraica. Este verbo inculcar, ele vem de uma raiz hebraica que se referia ao exercício de afiar um instrumento de corte. Afiar uma faca, afiar um cutelo, afiar um machado. E você imagina como é que eles afiavam um instrumento naqueles dias lá? Como é que você afiava um instrumento naqueles dias? Você afiava um instrumento num exercício repetitivo e muitas vezes cansativo, exaustivo. Porque você tinha que ter, geralmente era uma pedra que é usada, mais dura do que o instrumento que você estava afiando. E aí você tinha que pegar o instrumento e naquele exercício, naquele movimento repetitivo, você passar aquele instrumento naquela pedra e você ir conferindo para ver se está gerando fio, se está de fato afiando, e você vai ali, e isso é cansativo, é repetitivo, e é esta analogia que a palavra de Deus usa para o papel dos pais com os filhos. De ser repetitivo, de ser insistente, enquanto ele é pequenininho ali, ser insistente, formando o caráter dele, formando o caráter da criança, inculcar, então, ensinando-os, até que aquilo seja absorvido, até que aquilo esteja no coração da criança. Então, admoestar significa colocar princípios na mente dos filhos, ensinar quem é Deus, ensinar quem somos nós,
é ensinar a nossa necessidade de Jesus, o Evangelho sendo pregado para a criança o tempo todo, ensinar o porquê nós precisamos de Jesus, porque sem Ele nós estamos perdidos, nós somos fracos, não conseguiremos fazer nada, ensinando que é sábio viver de forma a agradar a Deus. Quando você lê lá Provérbios, o tempo todo, né, especialmente nos primeiros capítulos, você vai ter um pai falando para o filho que é sábio viver sob os mandamentos de Deus. Salomão, ele coloca lá em Provérbios, inclusive usando a sua experiência como modelo, ele diz: quando eu era pequeno, né, uma criança, tenra e única, nos braços do meu pai, é como se ele estivesse dizendo assim: o meu pai me colocava sentado no seu colo e me dizia: meu filho, seja sábio, ande no caminho da sabedoria. Isso vai ser um colar no teu pescoço, vai ser proteção para a sua vida. E ele fala: meu pai falou isso para mim desde quando eu era pequeno, tenro e único. Eu estava nos braços da minha mãe, eu estava no colo dele, e ele estava falando isso para mim. O que ele fala? Houve uma intencionalidade ali, uma intencionalidade de ensinar o caminho da sabedoria. Então é o papel dos pais. O papel dos pais é tirar aquilo que está errado no coração da criança e colocar aquilo que está certo. Então, irmãos, nós definitivamente não fomos chamados para ficar assistindo. Tem que agir, tem que agir. Vai ter que dar um jeito. Vai ter que dar um jeito. Então, por isso, tempo. Requer tempo. E eu entendo que não é só qualidade de tempo, é quantidade de tempo. Sabe por quê, irmãos? Para concluir aqui. Nosso tempo já foi, mas a qualidade de tempo, ela será o tempo em que o pai conseguiu discernir o coração da criança, discernir o coração dos seus filhos. Isso é a qualidade de tempo. É o tempo em que ele consegue conhecer e saber o que ele precisa fazer, o que ele precisa aplicar, é o que ele precisa investir na vida dos seus filhos, para que eles possam ser, de fato, criados na disciplina e admoestação do Senhor. Então, às vezes, a gente diz assim: não, o importante é qualidade de tempo. Mas o que é qualidade de tempo? Às vezes, aí o pouco tempo que tem, irmãos, é para deixar a criança só alegre. Então, pais correm o risco de aí querer só presentear o filho. Nós temos esse tempo, então nesse tempo nós vamos passear, nós vamos no cinema, nós vamos no parque. E aí, está vendo? Isso é qualidade de tempo. Não, isso não é qualidade de tempo. Isso tem que estar dentro da qualidade de tempo, mas isso só não significa qualidade de tempo. A qualidade de tempo é o tempo em que o pai vai discernir o que está no coração da criança. E isso vai requerer tempo, investimento, intencionalidade. Por isso ele diz: criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Que o Senhor nos ajude. Num mundo que é tão avesso, é um mundo que nós estamos nesse contexto, nós estamos aqui, nós não somos do mundo, mas estamos no mundo, a palavra de Deus nos diz, em que tudo é tão preenchido, né? E tudo aquilo que se faz leva como resultado cada vez menos tempo, pais e filhos. Que o Senhor nos ajude e nos dê sabedoria para usar o tempo que temos dessa forma intencional. Amém? Nós vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse tempo aqui. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Agradecer, Senhor, pela sabedoria contida nela. Ó Senhor, para a nossa reflexão, a nossa meditação, Senhor, o nosso até mesmo arrependimento, Senhor, lamento, mas sobretudo esperança, Senhor. Esperança de que o Senhor nos dá, Senhor, pelo teu Espírito, sabedoria, Senhor, e discernimento para que nós possamos, Senhor, conduzir as vidas dos nossos pequenos, ó Pai, naquilo que o Senhor nos ensina. De afastá-los daquilo que já está em seus corações, mas também, Senhor, nos colocando ao lado deles, ó Pai, como encorajadores, como aqueles que vão, Senhor, estimulá-los, como
aqueles com quem eles poderão contar, ó Pai, que participarão de fato nas suas vidas. Nós queremos te agradecer, Senhor, por esse entendimento da tua palavra, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque nós podemos abrir esse livro, Senhor, e refletir sobre ele, Senhor, sob a iluminação do teu Santo Espírito, Senhor, a ajuda do teu Santo Espírito. Ó Pai, isso para nós é motivo de alegria, Senhor, e de gratidão. Então te louvamos, Senhor, te louvamos, porque assim podemos olhar para esse mundo à nossa volta, Senhor, e ver, Senhor, o quanto nós precisamos de graça do Senhor, o quanto nós precisamos da força que o Senhor supre, para nós atravessarmos este deserto aqui, Senhor, este deserto. Ó Pai, agindo como o Senhor disse para Josué, Senhor, não nos desviando, Senhor, da tua palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, Senhor, mas ir, Senhor, em direção sempre a ti mesmo, para a tua honra e a tua glória. Então abençoe, Senhor, os pais, ajude-os, Senhor, dê-lhes graça, Senhor, sabedoria, que seus filhos possam encontrar neles aquilo que nós encontramos no Senhor. Ó Pai, que eles possam ser, Senhor, o exemplo daquilo que o Senhor é, Senhor, na vida dos seus filhos. É o nosso desejo, Senhor, é a nossa oração, e nós fazemos isso no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Muito bem, irmão.